Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3 aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. A arrecadação federal teve o melhor mês de junho desde 2014. Teve crescimento na arrecadação de impostos e também teve ali uma decisão judicial favorável ao governo na questão previdenciária, ou seja, um processo judicial de devedor cujo dinheiro foi parar na conta do governo. A prévia da inflação veio acomodada na prévia de julho, ou seja, no IPCA 15, nesses primeiros 15 dias de julho, com os 15 últimos dias do mês de junho. Os combustíveis puxam para baixo o índice, destaque para o etanol, diesel e gasolina, todos eles negativos. O FMI reduziu a previsão de crescimento global. Também, no caso brasileiro, o corte foi inclusive bastante grande, mas nenhuma novidade em relação ao que o próprio mercado brasileiro já fazia de análise e o que o próprio governo brasileiro divulgou recentemente como previsão para o crescimento deste ano, que está bem menor do que se estimava lá no começo do ano. O Ibovespa estável, dólar em alta, tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Bom, nós estamos ao vivo também pelo Facebook, você pode acompanhar o cenário econômico também por lá, na página TV Brasil no Facebook, enviar seus comentários. Ontem, inclusive, não deu muito tempo de responder, não chegavam as informações, mas eu respondi lá na própria página do Facebook os comentários das pessoas que enviaram ali dúvidas ou fizeram comentários em relação ao noticiário de ontem. Mas hoje você pode também enviar novamente aqui as suas perguntas e as suas observações sobre o cenário econômico, o programa e o cenário econômico brasileiro e mundial. Bom, vamos falar sobre a arrecadação federal, que teve um incremento agora no mês de junho. Foi o melhor mês de junho desde 2014 e também o período dos 6 primeiros meses agora de 2019, o melhor também desde 2014. Para se ter uma ideia, em junho de 2019 a arrecadação cresceu 4,68% em relação a junho de 2018. Se eu fizer a mesma comparação com maio, o crescimento foi de quase 6%, com maio agora, de 2019, de mês a mês e o mesmo mês do ano passado. A arrecadação foi essa, 119 bilhões 946 milhões de reais de arrecadação do governo federal. No ano, o crescimento é de 1,80%, ou seja, se eu pegar esses primeiros 6 meses, a arrecadação já chega a 757 bilhões 595 milhões de reais. É o melhor desempenho também aqui, como eu disse anteriormente, desde 2014, tanto no mês de junho, como se eu pegar os primeiros 6 meses, no período agora do primeiro semestre. Duas observações. Aqui, quando a gente olha para o mês de junho, esse crescimento de 4,68% em relação a junho do ano passado também, este crescimento de 4,68%. Vamos lá. Nós tivemos no ano passado a greve dos caminhoneiros em maio. Parte dos analistas faz a seguinte análise: aquele junho foi prejudicado. Mas, na verdade, a economia caiu em maio. Depois a recuperação foi grande em junho. Se houve recuperação econômica em junho, eu tive muita arrecadação em junho. Claro que foi uma recuperação, porque maio foi muito ruim do ano passado. Tanto que comprometeu o crescimento da economia no segundo trimestre como um todo, apesar da recuperação de junho. Enfim, aqui é um dado importante, porque há um crescimento e não foi tão prejudicado o junho do ano passado, se eu levar em conta isso aí. Maio com maio, sim, eu tenho uma comparação muito diferente, mas aqui a gente teve crescimento em ambos os casos. Vamos seguir aqui, porque a arrecadação, para se entender o porquê dessa arrecadação, nós tivemos crescimento de imposto sobre produtos industrializados, ou seja, isso é economia atuante, imposto de renda sobre pessoa jurídica, no caso das empresas, e contribuição social sobre lucro líquido, são impostos todos de empresas. Eles cresceram 23,97% agora no mês de junho. Esse dado aqui é bastante importante. Claro que eu tenho agora uma previsão de crescimento menor da economia. A própria Receita Federal faz uma análise dizendo que quando se tem uma estimativa de crescimento econômico, a arrecadação acompanha aquilo. Há uma previsão de crescimento da Receita, mas muito menor do que se estimava justamente por esse momento da economia. Mas esse dado aqui chama atenção, sim, porque se eu estou recolhendo IPI, IRPJ e CSLL,
Eu estou recorrendo, é uma arrecadação. A arrecadação é porque alguém vendeu, alguém produziu e obviamente, incide impostos sobre isso. Vamos lá, mas teve um incremento neste mês que provavelmente não deve haver nos próximos meses. Um processo judicial movido pelo governo contra um devedor de previdência, ou seja, de INSS, teve como vencedor o governo. Aí o governo recebeu este valor aqui numa decisão judicial já tramitado em julgado, 700 milhões de reais a mais, justamente pela cobrança de um devedor. Não raro, quando a gente fala sobre isso, eu recebo uma série de perguntas no Facebook, pessoas que reclamam quando, por exemplo, se discute a reforma da Previdência, por que não vai cobrar dos devedores? Primeiro, isso é cobrança de devedor, mas nós temos um processo jurídico, que no caso brasileiro é bastante longo. Além do que, eu tenho empresas que nem existem mais. Ou seja, é o que se chama de dívida podre, não vai ser recebida mais, porque a empresa não existe, ela não tem ativos, ou seja, ela não tem nenhuma riqueza para oferecer caso ela perca o processo. Então, por exemplo, se por um acaso a justiça decidir lá na frente que o governo estava certo, a Previdência estava certa em cobrar daquela empresa que não existe, esse dinheiro não existe mais, não vai receber. Mas de empresas que existem, os processos vão seguindo na justiça. Aqui já houve uma decisão favorável, tanto que o governo recebeu. Nenhum governo, eu não conheci nenhum governo na minha longa vida de jornalista, de 28 anos, nenhum governo que não queira receber de devedor. Até porque isso incrementa o caixa, seja da prefeitura, seja do governo do estado, seja do governo federal, seja de que partido for, em qualquer uma dessas instâncias de governo no país. Fato é que o processo judicial tem um tempo. E se a justiça não decide favoravelmente, o governo tem que se virar de outra maneira. Mas isso tudo é uma coisa, se por um acaso, por uma decisão judicial, amanhã todos os devedores pagassem, inclusive os de títulos podres, ou seja, essas dívidas de empresas que já não existem mais, isso não resolve o problema da Previdência. Porque uma coisa é receber um passivo, ou seja, é um valor que vem, mas vem uma única vez. A outra coisa é você resolver o problema de longo prazo. Daí a necessidade da reforma. Por quê? Porque a população está envelhecendo mais, a população está usando mais o serviço de previdência por mais tempo, contribuiu menos do que vai receber durante a vida, daí a necessidade da reforma. Uma coisa é o que você recebe correntemente, ou seja, a contribuição corrente. A outra coisa são, por exemplo, passivos, que vem uma vez só. É a mesma coisa quando a gente fala de arrecadação. Só para entrar nesse tema, porque é extremamente importante, eu percebo que há muita dúvida em relação a isso na participação dos espectadores aqui do cenário econômico. O que contribui para um governo, além, obviamente, de administrar corretamente as contas públicas, mas a fonte de renda principal de um governo é a arrecadação de impostos, é carga tributária, ou seja, ele impõe um imposto sobre a economia. Por isso que é todo interessante e o interesse do mundo inteiro é que a economia cresça, porque se a economia cresce, eu gero mais produtos, eu produzo mais, eu vendo mais. Se isso tudo ocorre, eu arrecado mais para o governo. Pronto, é simples assim. Privatização é uma receita que vem só uma vez. Vendeu aquela empresa, acabou. E eu não estou defendendo que não haja privatizações em boa parte dos casos, há necessidade disso. Mas mesmo que você tenha privatização, aquele dinheiro vem uma vez só. Ganho de processo judicial, o passivo que você tinha lá, também vem uma vez só. O que sustenta governos no mundo inteiro é a economia forte e crescendo, porque a arrecadação é sempre maior nesses casos. Não é diferente, por exemplo, em questão de previdência, ou seja lá o que for. Vamos lá, esse processo rendeu isso? Em outro tema extremamente importante sobre desoneração. O ministro Paulo Guedes tem questionado as desonerações que o governo fez na economia ao longo dos últimos 10 anos. Fato é que desoneração é quando o governo abre mão de receber aquilo porque ele vê estrategicamente, ou pelo menos viu naquele momento, que aquele setor pode ter uma carga tributária menor porque ele vai dar um reforço maior para a economia. É o que acontece, por exemplo, com folha de pagamento. Alguns setores reclamaram e o governo atendeu de ter uma desoneração, ou seja, com menos carga tributária para contratar, eu vou contratar mais, eu vou manter empregos. É uma decisão estratégica econômica. O ministro Paulo Guedes da Economia diz que vai revisar todas essas desonerações para saber onde realmente faz sentido. E faz sentido falar desse tema porque, para se ter uma ideia, só no primeiro semestre o governo deixou de arrecadar 47 bilhões com desonerações. Só de folha de pagamento, 8 bilhões. Não é uma defesa a favor ou contra a desoneração, mas a necessidade de se entender para onde vai esse dinheiro e qual é o incremento que uma desoneração desse ou daquele setor, para esse ou para aquele setor, o que isso traz diretamente para a economia. Vamos seguir aqui para a gente entender um pouquinho mais, porque o FMI
reduziu hoje a previsão de crescimento mundial. O PIB mundial todo vai crescer menos e fez, claro, uma redução no caso do Brasil. Para se ter uma ideia, o Fundo Monetário Internacional previa um crescimento do Brasil de 2,1% em abril. Agora fez um corte para 0,8%, ou seja, a economia ainda vai crescer esse ano, mas muito menos do que se previa na visão do Fundo Monetário Internacional. No mundo, o crescimento era de 3,3%, caiu para 3,2%. Caiu pouco, de 0,1 ponto percentual, mas já é o quarto corte seguido do crescimento mundial. E para se ter uma ideia da importância do Brasil neste cenário internacional, 70% do crescimento depende de economias emergentes e de países em desenvolvimento, como é o caso brasileiro. Ou seja, daí a necessidade de recuperação econômica de países como, por exemplo, o Brasil, a Argentina, a África do Sul, a Rússia. Tudo isso faz um peso gigantesco. Nós estamos falando de 70% do crescimento, segundo o FMI, depende justamente de economias emergentes ou de países em desenvolvimento. Vamos lá, só para relembrar o Boletim Focus, não é uma novidade esse corte do PIB do FMI, porque no caso brasileiro especificamente, porque a gente já tinha uma previsão aqui do mercado, até subiu de 0,81 ontem, que nós divulgamos o Boletim Focus, aqui uma previsão do mercado divulgada pelo Banco Central foi para 0,82%. O Ministério da Economia também, agora no dia 12 de julho, se não me engano, fez uma revisão do PIB. Caiu para 0,81%. O FMI está falando em 0,8%, ou seja, nós estamos praticamente ali nos mesmos números. Vamos falar da prévia da inflação, outro dado divulgado hoje, aliás, uma série de índices divulgados hoje na economia do mundo e aqui no Brasil. A prévia da inflação é IPCA 15, ou seja, são os 15 dias últimos do mês anterior, os primeiros 15 dias agora de julho. Para se ter uma ideia, ficou em 0,09%. Nós estamos falando de uma inflação muito comportada até o momento. Mas detalhe, nós temos uma inflação comportada com uma economia que também não avança, ou seja, eu não estou tendo demanda. Se nós estivéssemos tendo crescimento econômico e inflação comportada, aí sim seria o cenário ideal. Não é isso. Muita gente não está subindo os preços porque não consegue comprador. Mas, por outro lado, sim, uma inflação baixa pode propiciar, por exemplo, a queda dos juros na próxima reunião do Copom, que provavelmente não acontece, mas deve haver uma sinalização para a reunião seguinte, no mês de setembro. Em junho, para se ter uma ideia, foi de 0,06, ou seja, do IPCA 15 de junho. Opa, saiu a tela aqui, daqui a pouco voltou, agora sim. E julho de 0,64. Julho de 2018, para você ter uma ideia, veja como a inflação agora foi muito menor do que no ano passado. No ano, o acumulado é de 2,42% e 12 meses 3,27%. Vamos falar de um outro tema da economia, porque aí tem a ver com produtividade, tem a ver com investimento, tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com saúde, tem a ver com gastos governamentais. É a situação do saneamento básico brasileiro. O Instituto Trata Brasil divulgou hoje um novo ranking das 100 maiores cidades brasileiras e há notícias muito ruins em relação ao saneamento. Aliás, basta você olhar para a sua cidade. O córrego que passa pela sua cidade está poluído ou está limpo? A praia da sua cidade, o mar da sua cidade, está limpo ou está poluído? Bom, a Vanessa Casalino tem informações em São Paulo sobre esse ranking do Instituto Trata Brasil. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Oi, Pioto, obrigada. Boa noite a você, boa noite a todos. O país ainda tem quase 35 milhões de brasileiros sem água tratada e quase 100 milhões sem coleta de esgoto, o que equivale a mais de 47% da população. Menos da metade do esgoto gerado no país é tratado. Na prática, além das condições precárias de existência, esses dados significam poluição e doenças ininterruptas em todo o país, destaca o Instituto Trata Brasil, que divulgou hoje o novo ranking do saneamento básico no país. Ele foi feito com base em dados do Ministério do Desenvolvimento Regional de 2017 e envolve as 100 maiores cidades do país, onde vivem 40% da população. De acordo com o Instituto, os dados mostram que os avanços são pouco relevantes e que o país tem ficado cada vez mais distante de atingir as principais metas de saneamento. Nos últimos 5 anos, os municípios com melhor saneamento investiram 4 vezes mais do que os municípios com os piores índices. Entre as 100 cidades, 70 reinvestem menos de 30% do que arrecadam em saneamento. E no que se refere à coleta de esgoto, 36 municípios têm menos de 60% da população com esse serviço. Santarém, no Pará, e Porto Velho, em Rondônia, têm os piores índices. Só 2 municípios em todo o país
tem 100% de coleta de esgoto. Piracicaba e Taboão da Serra, os dois aqui em São Paulo. Já o tratamento de esgoto teve média nacional de 46%, apenas 9 pontos a mais que o nível de 2011. O ideal nesse indicador é ao menos 80%, o que é alcançado por apenas 21 municípios. Governador Valadares, em Minas Gerais, e São João de Meriti, no Rio de Janeiro, se destacam como os dois municípios que não tratam nada do esgoto que devolvem à natureza. Para a gente ter uma ideia, em 2017, o país todo lançou mais de 5.700 piscinas olímpicas de esgoto não tratado em rios, no mar e no solo. Pelo menos no que se refere aos índices de atendimento de água, os dados são melhores. A maioria dos municípios, 90%, tem atendimento maior que 80% da população. O pior índice está de novo em Porto Velho. Pouco mais que um terço da população de lá tem água tratada. Mas, por outro lado, o chamado indicador de perdas de água potável também é considerável. Mais de 80% de 100 cidades têm perdas superiores a 30%. É água limpa que se vai em vazamentos, erros de leitura de hidrômetros, furtos e também nos chamados gatos, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, eu tenho participação aqui do Ricardo Lodi, ele é da Tijuca, no Rio. Bom, está elogiando aqui o trabalho do cenário econômico, obrigado pela sua gentileza. O Ricardo Prado diz o seguinte: o que mais impressiona, o governo bate recordes de arrecadação e ainda está no vermelho. O governo que gasta muito. Na verdade, é o tamanho do Estado, porque tem dois gastos. Tem gastos obrigatórios que o governo não consegue mexer. Por exemplo, os previdenciários, que só vai ser possível mexer depois da reforma da Previdência e mesmo assim com as novas aposentadorias, porque não vai mexer em direito adquirido. E tem gasto discricionário, aí é onde o governo pode gastar mais ou menos e que tem feito contingenciamento, por exemplo, no orçamento para justamente não estourar a meta. O Estado brasileiro ficou muito grande. Como a economia não acompanhou nos últimos tempos com crescimento, a história da arrecadação, nós temos essa situação agora. Deixa-me ver aqui, o Humberto Marinho também nos escreve, mandando aqui uma boa noite e elogios. Até que ponto, o André Marques escreve, até que ponto a possibilidade de contenção nas verbas destinadas aos deputados na votação em primeiro turno da Previdência, anunciada ontem, pode impactar nos avanços do projeto da reforma da Previdência? A reforma já foi aprovada no primeiro turno, houve liberação de verbas justamente para uma coisa que é republicana, os deputados apresentam emendas e essas emendas, o orçamento, ele vai lá e leva para a região. O problema de aplicação de emenda por deputado, isso não é antirrepublicano ou ilegal. O problema é se o dinheiro for realmente bem aplicado. E aí nós temos uma série de organismos para controlar o dinheiro. Obviamente que é o deputado que sabe que a ponte que, por exemplo, liga o moinho à plantação de milho que caiu. Então você vai precisar de um recurso federal, por exemplo, para reconstruir a ponte. Esse é o trabalho do deputado. O problema está na transparência da aplicação do recurso. Mas não há problema em emendas parlamentares, desde que, obviamente, feitas às claras, conforme a gente já está acompanhando aí. A Maria Raquel também está nos escrevendo, Gustavo Carvalho. Deixa-me ver, estava inclusive pedindo um programa no Guarujá. Obrigado, Gustavo. Vamos falar um pouquinho sobre o Santander, que hoje teve lucro no segundo trimestre. O Maurício de Almeida está no Rio e tem informações. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Foi um resultado surpreendente do Grupo Santander aqui no Brasil. O conglomerado financeiro espanhol teve um aumento no lucro no segundo trimestre desse ano em cerca de 20%. O lucro líquido do Santander no segundo trimestre de 2019 foi de 3.600 bilhões de reais. Esse aumento em comparação com o mesmo período do ano anterior. Quando olhamos para o primeiro trimestre de 2019, também aumentou o lucro, uma alta de 4,3%. Dois fatores influenciaram para esse bom desempenho do Santander aqui no Brasil. Um deles foram as tarifas bancárias, que subiram e com isso também aumentou o faturamento do banco. O outro fator foi o aumento da linha de crédito do Santander. O Santander conseguiu aumentar seus financiamentos. A carteira do banco subiu 7% em um ano. Atualmente, o Santander tem uma carteira de financiamentos em aproximadamente 394 bilhões de reais. Com esse bom desempenho no segundo trimestre do ano aqui no Brasil, o patrimônio líquido do Santander aqui no nosso território, ele chega a quase 69 trilhões de reais. Esse desempenho do Santander Brasil acabou ajudando o conglomerado no mundo como um todo, já que na Espanha, o banco, que como eu já falei é espanhol, o resultado não foi muito bom, já que lá o Santander teve que fazer um acerto de dívidas trabalhistas e também fez a aquisição
de um outro banco e o desempenho no Reino Unido também do Santander não foi bom. Portanto, o desempenho aqui no Brasil acabou deixando as contas do Santander no azul em todo o mundo. Só o Brasil respondeu por 29% do faturamento mundial do Santander. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos lá para ver as ações do Santander, que tiveram queda de pouco mais de 0,5%. Na verdade, com a divulgação trimestral de balanço, as ações de empresas, por exemplo, como o banco, sobem e no dia o especulador que comprou lá vende na alta, portanto, essa queda hoje, apesar do lucro do banco. Vamos rapidinho aqui para ver o Ibovespa, hoje com uma queda de 0,24% a 103.704 pontos. Petrobras com alta de 0,11%, Vale e Banco do Brasil em queda, Bradesco praticamente estável com 0,03%, Itaú 0,97%. O dólar que teve uma alta importante hoje de 0,89% a R$ 3,77, perdão, mas o dólar se valorizou perante praticamente todas as moedas no mundo inteiro, sobretudo a dos emergentes, justamente pelo momento americano da economia. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu converso com o Marcel Solimeu, da Associação Comercial de São Paulo, sobre este momento da economia, ali, na ponta, no consumo. Logo depois do intervalo eu volto em instantes. Já de volta com o cenário econômico, eu recebo o Marcel Solimeu, economista da Associação Comercial de São Paulo. Marcel, bem-vindo uma vez mais aqui. É um prazer. Marcel, me conte na ponta, qual é o ambiente econômico hoje? Porque, obviamente, há uma série de medidas, a reforma já foi aprovada na Câmara no primeiro turno, tem o segundo turno, tem o Senado, o governo está discutindo o FGTS, ou seja, mas na ponta, qual é o ambiente econômico, hein? Hoje é muito de expectativas, né? Porque a reforma da Previdência foi colocada assim como uma pedra fundamental, sem o que não se teria outras medidas. Agora parece que o governo resolveu destravar as outras medidas, uma vez que a reforma passou no primeiro turno. E anunciou essa medida do Fundo de Garantia, que gerou uma expectativa positiva para o varejo, porque qualquer recurso adicional no mercado, na atual situação, é bem-vindo, né? Mas, com o recuo, estamos agora na expectativa de que isso possa vir ainda para ajudar o Dia dos Pais. O recuo que você fez menção é em relação ao valor, é isso? É que um você valor. Acima de 40 bilhões, agora está se falando em 30, e está se falando até em valores limitados por pessoa, é isso? Tem várias notícias e a gente não tem uma informação mais correta. O valor precisa ser mais ou menos substancial, 25, 30 bilhões ajuda. No governo Temer, o valor até superou esse montante. Das contas inativas ainda das do governo contas Temer. inativas. Então, como o movimento está fraco, o comércio está tendo dificuldades com vendas, porque o desemprego muito grande, consumidor mais cauteloso, bastante endividado, precisa uma injeção de ânimo, alguma coisa extra para ver se dá uma alavancada nas vendas. Marcel, o que mexe mais com o comércio? É injeção de recurso na veia, como, por exemplo, liberação de contas do FGTS, ou melhorar o ambiente de negociação de dívidas que tirou muita gente do mercado a prazo, por exemplo, que está com o CPF negativado devido a juros que eu chamo até de extorsivos que a gente viu pelos bancos? O que melhoraria esse ambiente rapidamente? Não, essa questão da renegociação das dívidas é importante, mas quando o consumidor consegue pagar, renegociar. Quando é desempregado, não tem como renegociar. Então, um dinheiro extra, boa parte desse dinheiro extra que entra do Fundo de Garantia, por exemplo, vai para pagar dívidas. Mas isso ajuda o comércio não só porque ele recebe sua parte, mas também porque eles passam a poder comprar novamente. Então, ajuda muito, mais do que só a campanha de renegociação. A campanha é positiva, também ajuda aqueles que estão empregados e têm condições de renegociar quando se reduz bastante os juros. Mas para a grande maioria, precisa mesmo um dinheiro extra para poder quitar a dívida e voltar a comprar.
É quase como uma regeneração do mercado consumidor, é isso? Exato. De recuperar muita gente que está fora do mercado. Está mais fora do mercado no momento por questão de renda, né? Então, o dinheiro extra é bem positivo para o varejo. Como medida de fato ali do momento, mas eu preciso recuperar o emprego, é isso? Exatamente. Aí eu tenho uma medida sustentável a longo prazo. Essa é uma medida pontual. É para dar uma injeçãozinha de ânimo, enquanto se espera que as outras medidas possam acelerar os investimentos, melhorar o otimismo dos empresários e melhorar o emprego. Sem isso, é difícil que a economia possa deslanchar, sem uma melhora do emprego. Mas daí eu preciso de uma série de notícias positivas para fazer o investidor Notícias começar. e medidas positivas. E destravar os investimentos, terminar essa novela da Previdência importante. Gostei da novela, gostei da expressão novela. Porque está uma novela, vai votar no segundo turno, antes do recesso, não vai votar. É uma coisa meio absurda, é recesso de meio de ano numa situação dessa. Concordo. Marcel, obrigado pela gentileza da entrevista, viu? Foi um prazer. Marcel Solimeu conversou conosco, ele estava defendendo que não tivesse recesso e se andasse, obviamente, para votar logo essas medidas, porque o país está aguardando. O tempo da política é muito lento em relação ao tempo da economia, que não poupa ninguém. É o que o Marcel fez menção agora. O Cenário Econômico termina aqui, obrigado pela sua companhia, pela audiência, boa noite a você, até amanhã.